que é uma denúncia ao prefeito Rodrigo Manga no Ministério Público por crime contra a saúde pública em Sorocaba. A gente vai falar muito a respeito disso aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso saber de você o seguinte, Raul, qual é a sensação? Porque aí quem está do outro lado fica imaginando assim, mas pera um pouquinho, foi candidato, não vingou, né? Tá, é de um partido que quase sempre está na oposição, seja PT, seja PSOL, seja esquerda, tá? Não estou dizendo que quem está lá é da direita, do centrão, não é o caso aqui. Mas, enfim, para essas pessoas que têm esse tipo de raciocínio, elas estão erradas, Raul, ou não? Isso é interação, é ter uma preocupação com as coisas que acontecem na sua cidade. Conta para a gente aí. Bom dia para você, Raul. Bom dia, Moreto. Bom dia aos amigos da Nova Tropical, uma satisfação falar com vocês. Eu não sei como é que está o áudio, viu, Moreto? Se tiver algum probleminha, você me fala. Tá indo bem, vamos lá. Maravilha. Assim, a democracia é isso, né? É que a gente tem que melhorar a cultura democrática no Brasil, né? É uma caminhada. Os Estados Unidos têm um sistema democrático já há 200 anos. Nós fomos votar para presidente da República a primeira vez em 89. Demorou, hein? O Brasil tem uma cultura democrática bem baixa. E na democracia é assim, pessoal. Quem ganha governa, quem perde fiscaliza. É assim que funciona, né? Sendo bem simplista aqui. Quem gosta de acompanhar a política como eu, acompanho a política já desde os 16 anos de idade, lá na época do Fora Collor. Então sempre acompanho, né? Aprendi com meus pais a ler o jornal todo dia de manhã, escutar as rádios. Então eu gosto, né, de estar bem informado, me sinto bem. E a partir disso eu vou emitindo minhas opiniões. Então eu tenho aqui meu perfil aqui nas redes sociais, né? Tem uma comunidade que me acompanha, aliás, sempre agradeço bastante. E eu leio o noticiário e vou emitindo as minhas opiniões ao longo do dia. E eu por conta disso, Moreto, recebo também muita denúncia, né? E denúncia dos mais variados tipos. E aí, por conta da minha profissão, né, você pode ver, eu estou aqui agora no escritório, daqui a pouco, inclusive, eu vou receber um cliente aqui, né, eu sou advogado, né, por profissão, já tenho escritório aqui no centro da cidade, na Cesário Mota, que já tem quase 10 anos, né? Então eu recebo muita denúncia também de questões de ilegalidade que acontecem, tanto na prefeitura, mas na sociedade em geral. E eu vou encaminhando essas denúncias, e no caso dessa do Manga, não foi diferente, né? Eu recebi uma série de fotos de aglomerações estimuladas pela própria prefeitura. Uma, inclusive, no Parque São Bento, eu fiquei estarrecido, não acreditei quando me mandaram. Eu liguei lá para algumas pessoas que eu conheço no bairro e falei, é verdade que teve essa atividade, que com mais de 100 pessoas, com tenda da prefeitura, funcionários públicos como mestres de cerimônia, e as pessoas falaram, é verdade, Raul, tem vídeo aqui, tem tudo. Aí me mandaram tudo, né? Eu depois acabei entrando também nas redes sociais da própria prefeitura e chequei que não era um fato isolado que aconteceu no Parque São Bento, não, são uma série de reuniões. E aí eu, como sou do direito, falei, bem, existe um decreto municipal de que não pode fazer aglomeração. Sim. Aliás, a própria Guarda Municipal está indo aí em restaurante fiscalizar se tem lá o número de mesas, não está adequado lá ao número de pessoas que podem frequentar o local. Eles colocam uma faixa, uma fita amarela, multam o dono do estabelecimento, fiscalizam o comércio também, por conta das restrições. Tem aí pessoas que foram organizar festa de aniversário, que foram autuadas pela Guarda Municipal. Então, está fazendo o trabalho correto, defendo isso. Eu acho que é o único instrumento que a gente tem para evitar o espalhamento da doença não tem outro jeito, né? É chato, é difícil, é complicado, é isolamento social, evitar aglomeração. Então, a prefeitura tem um decreto estadual também regulamentando essa questão. O prefeito disse no jornal esses dias que o isolamento social é de fundamental importância. Eu falei, bom, então tem uma conta aqui que não fecha, né? O prefeito estimulando a aglomeração e um decreto, e ele depois, em outro momento, dizendo para as pessoas ficarem em casa. Tem foto, inclusive, que eu coloquei na representação de idosos, Moreto. Pessoas, você vê, que tem 70, 80 anos, sendo chamadas para participar de reuniões com a prefeitura, então, com o prefeito, inclusive. Então, eu fiz uma representação no Ministério Público para que a atitude do prefeito seja investigada, porque o momento nosso é muito difícil. Você é um homem da imprensa também, né? Ontem o Brasil quebrou recorde de mortes, mais de 1.700 brasileiros morreram por conta da pandemia. Uma situação assim trágica, todo brasileiro já conhece alguém que teve a doença. Antigamente era um negócio de ouvir falar, né?
Agora é normal, você conversa com as pessoas, meu primo teve, meu sobrinho teve, meu tio faleceu, o amigo da minha rua faleceu. Então, assim, muita gente tendo contato com o coronavírus. O momento é muito complicado e eu acho que esse tipo de atitude do prefeito não pode continuar acontecendo. Então, eu levei isso aí ao Ministério Público através dessa representação, mas na minha avaliação, Moreto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje eu não sou deputado, não sou vereador, nada. Eu sou um cidadão que acompanha o noticiário e fico feliz com algumas coisas que acontecem no noticiário e fico indignado com outras. Tá certo. Raul, você colocou lá no início da entrevista que cabe ao perdedor fiscalizar. Vamos só para não rotular o perdedor apenas como uma pessoa que faça a sua denúncia ou que fiscalize. Ele pode também, na medida do possível, construir, ele pode sugerir, ele pode interagir. É assim que a gente entende politicamente falando e democraticamente falando. Aí quando você cita o Ministério Público, Raul, é aí que eu preciso te perguntar. O Ministério Público necessariamente ele precisa ser provocado ou ele também pode tomar determinadas atitudes num processo de denúncia, de fiscalização e começar a abrir um processo, na verdade, não é? Quem sabe até fazendo aí uma atuação mais direta na parte administrativa. Ou necessariamente é só quando é provocado. Esse é o primeiro ponto. E até onde vai a autonomia? Porque às vezes a impressão que fica é que Tribunal de Contas, seja do Estado, seja da União, é contra uma administração. Que o Ministério Público é contra a administração. E por que eu lhe faço essa colocação? Até por conta dessa expertise que você tem enquanto advogado. Então, como é que é o Ministério Público? Ele está ao lado das pessoas, ele trabalha no processo de construção, ou ele fica o tempo todo ali só observando, opa, tem um erro ali, vai lá e ataca. Como é que é isso, na verdade, para o ouvinte poder entender melhor, Raul? Então, são duas questões que você coloca, Moreto, que são importantes. Olha, em relação a contribuir com a administração, eu fiz o projeto, inclusive entreguei o ano passado, do auxílio emergencial municipal. Sim. Eu apontei 4 fontes de financiamento, inclusive uma conta bancária solidária, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito rico. O problema aqui é a concentração de riqueza no topo. Então, tem famílias ricas em Sorocaba que poderiam contribuir, que, aliás, até algumas aí contribuem, fazem recolhimento de cesta básica para doar para a entidade, tem alguns empresários que fazem algumas campanhas, tal, que a prefeitura poderia usar vamos dizer, esse espírito de solidariedade, inclusive para criar uma conta bancária solidária, pegar os fundos que nós temos aí federais, repasse de recursos federal, né? Usar os recursos da própria prefeitura para criar um auxílio emergencial municipal. Belém do Pará está fazendo isso, a capital São Paulo está fazendo, tem uma série de municípios criando auxílio emergencial, porque está discutindo em Brasília, né, o novo auxílio emergencial, aí talvez saia R$250 Sim. Em 4 meses, mas isso é muito pouco. Então eu entreguei esse projeto com as fontes de financiamento, soltei uma campanha na rede social, Sorocaba Solidário, já tem quase 10 mil assinaturas. Então a gente atua também nessa parte para tentar apresentar propostas viáveis para contribuir com o momento. Hoje o auxílio emergencial é a questão fundamental, porque inclusive sem ele é difícil para o cidadão praticar o isolamento social. A pessoa tem que sair procurar emprego, né? O desemprego hoje Sorocaba tem mais 10%, nós estamos acompanhando a questão nacional de 14% de pessoas desempregadas. E tinha 135 mil sorocabanos recebendo auxílio emergencial, para a gente ver o tamanho do problema. Então, a gente faz também essa parte construtiva, né, de apresentar alternativas. Sim. E aí, em relação à questão do Ministério Público, é importante dizer que o Ministério Público ele também atua construindo políticas, que a gente chama aí, juridicamente, TAC, Termo de Ajuste de Conduta. Quando o Ministério Público é instável, alguém faz uma denúncia, ou sai na imprensa, sai numa rádio, né, sai no jornal, em algum site, isso chega até o promotor de que tem uma ilegalidade em curso, geralmente para evitar uma ação, porque às vezes dura anos, né, uma ação, ele faz um termo de ajustamento de conduta, que é o termo técnico referido. E aí o agente político, pode ser vereador, prefeito, enfim, presidente da URBS, presidente do SAI, é chamado pelo promotor, e o promotor fala assim, meu amigo, você tem 2 caminhos aqui, ou eu vou entrar com uma ação, e aí você vai ter que responder perante o Poder Judiciário durante anos, né? Ou você corrige o seu posicionamento e fica na legalidade. E você quer fazer isso? Então, aí o agente político geralmente assina esse termo de ajustamento de conduta, ou seja, ele vai ajustar a conduta dele perante a questão legal. Então, o Ministério Público faz esse tipo de intervenção, que na minha avaliação, a melhor, porque ajuizar a ação geralmente é uma questão demorada e acaba tendo um custo grande, né?
Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o promotor também, ele pode ser, você pergunta como é que faz a denúncia, né? Ele pode receber a denúncia ou agir a partir dos meios de comunicação. Se ele vê no noticiário uma ilegalidade em curso, ele pode abrir ali o inquérito civil. Essa nossa representação vai fazer com que o promotor ou promotora abra um inquérito civil, né? Ele pode abrir, também ele pode não abrir, ele pode falar, olha, essa atitude do prefeito aí não é uma atitude que está contra o decreto, não é uma atitude que está contra, inclusive porque tem dispositivo no Código Penal, viu? Sim. Nosso Código Penal, artigo 268, ele diz que é crime, inclusive passível de prisão, pessoa que dissemina doença contagiosa. Então, o caso, por exemplo, do Manga, ele teve coronavírus, é público, né? Está na rede social, todo mundo sabe. Sim. E quando ele se aproxima de uma idosa sem máscara, quando estimula a aglomeração, ele pode estar disseminando a doença. Então, inclusive, eu citei isso na representação. O Ministério Público pode, sim, abrir um inquérito, né? Instaurar um inquérito civil. Se ele instaurar um inquérito civil, o Manga vai ser chamado, né? As pessoas que estão lá, que divulgaram na rede social sua presença ali também, serão chamadas, e aí o Manga poderá ser processado ou não. Então, esse, vamos dizer assim, mais ou menos o rito de uma representação feita ao Ministério Público. Agora, o Ministério Público é importante por quê? Porque ele é uma espécie de advogado do povo, né, Moreto? Ele fica ali para fazer com que a Constituição seja cumprida, né? Parte de direitos humanos, tem muitas questões ligadas à saúde e à educação, que são levadas ao Ministério Público. Então, ele é o fiscal dos direitos da população. Nem todo cidadão tem dinheiro, né, para contratar um advogado para ficar levando a sua demanda lá no Poder Judiciário. Então, em casos também de crime, né, contra a vida, o Ministério Público atua. Então, se uma pessoa é assassinada, né, para responsabilizar aquelas pessoas que mataram, o Ministério Público atua, né, casos de estupro. Então, assim, o Ministério Público ele é um órgão muito importante para garantir que a gente possa ter uma sociedade de paz, né? Porque, do contrário, a ilegalidade, quando graça, é a lei do mais forte, né? Então, a lei, na verdade, ela vem para beneficiar os setores aí mais frágeis da sociedade, né? E, da mesma forma, a gente tem também a Defensoria Pública, que é um outro órgão também que ajuda aí na defesa do cidadão. E aquelas pessoas que têm uma renda, né, conseguem contratar o advogado para poder fazer a sua defesa aí de forma privada. Então, o Ministério Público é muito importante, né? Tem muita gente que critica, mas tem alto salário, são pessoas ali que só entra quem fica em casa estudando 10, 15 anos, porque o concurso é muito difícil. Eu acho que a gente tem que melhorar a instituição, né? Dá para melhorar bastante a instituição do Ministério Público. Dá para criar controle social, ter uma fiscalização maior em relação à questão dos vencimentos, né? E ter também um acesso, na minha avaliação, mais democrático, porque tem muita dificuldade de você ter aí pessoas de estratos populares aí adentrando a carreira do Ministério Público. Então, são questões que a gente precisa melhorar a instituição, mas é uma instituição importante ainda do Estado Democrático de Direito. Que maravilha, sempre é bom e sempre é possível, sempre tem espaço para se melhorar. Gostei da orientação, das explicações aí. Agora, Raul, em não abrindo, caso o Ministério não abra não instaure esse inquérito aí, civil, né? Aí você particularmente recorre ou morre aí e vida que segue? Olha, existe o Conselho do Ministério Público Estadual, onde é passível de recurso. Então, eu vou recorrer se o Ministério Público aqui em Sorocaba, né, na nossa região, não abrir o procedimento. E aí, se o Conselho Estadual não abrir o procedimento, achar que não é passível, né, o entendimento for contrário, aí eu posso, eu mesmo, né, ajuizar uma ação civil. Entendeu? Qualquer advogado pode. Então, inclusive uma pessoa do povo pode ajuizar uma ação popular. Então, é possível, né? Mas aí eu vou aguardar a manifestação do Ministério Público nesse caso. Eu acho que a tendência é grande de abrir, até porque é um assunto que é público, né? Muita gente viu, está nas redes sociais da própria Prefeitura Municipal, e o decreto também é muito claro, porque ele diz claramente que não pode ter nenhum tipo de aglomeração acontecendo em Sorocaba. E só tem uma situação mesmo que eu acho aí que talvez seja bem tranquilo que o Ministério Público instaure o procedimento. Agora, se não instaurar, eu vou recorrer ao Conselho Estadual, e se não tiver isso, aí eu vou conversar com os sócios aqui do escritório se a gente mesmo entra com ação contra o prefeito Manga. Perfeito. Nós estamos conversando com o Raul Marcelo, já foi vereador, já foi deputado, extremamente atuante, é um advogado dos mais conceituados na cidade de Sorocaba e gentilmente nos atende, participa aqui do Jornal da Nova Tropical FM. E um detalhe interessante, gente, quando a gente desenvolve aqui uma entrevista, ela tem alguns caráteres específicos, né? Entre eles prestação de serviço e um processo de politização, principalmente quando esse entrevistado também está no meio político
político partidário, político administrativo, político social, né? Raul, te pergunto, tem conversado com os demais vereadores, particularmente com a Fernanda, tem colaborado nesse sentido, vez ou outra sugere alguma coisa, e eu posso ampliar isso também em nível de Assembleia Legislativa, ou está advogando 24 horas? Como é que está a sua vida? Eu tento separar, minha esposa que sempre fala, né? Fala, você fica sem tempo, mas você consegue arrumar um tempinho porque você gosta, né? Então, assim, eu sempre tento arrumar um tempo. Eu conversei com a deputada federal Sâmia Bonfim, ela me convidou para participar de uma reunião, é tudo pela internet hoje, né, Moreira? É tudo virtual. Na reunião eu participei, dei algumas sugestões, inclusive, de atuação para a deputada. Eu acho que nós precisamos, nesse momento aqui no Brasil, fortalecer muito o sistema previdenciário, viu, Moreira? Porque como tem muita gente sem renda, disse inclusive para a deputada para instar o Ministério das Comunicações para divulgar, tem muito idoso que tem direito ao benefício de prestação continuada, por exemplo, entendeu? Tem muita gente que já tem direito à aposentadoria que não sabe, né? Que às vezes já tem tempo de contribuição, tem idade. Então, e a Previdência, na verdade, a maior política social do Brasil é a Previdência que nós temos, que é o número de pessoas que recebem algum tipo de benefício ou aposentadoria. Também tem, as pessoas às vezes têm um problema de doença, né? Que não consegue ter uma vida laboral, que também tem direito a um benefício, tem direito a um salário mínimo. Então, assim, a população, a Previdência ela é um grande instrumento e deveria ser valorizada num momento como esse, porque a gente poderia minimizar bastante o número de pessoas que estão indo atrás do auxílio emergencial, né? Então, falei isso na reunião, da importância do Congresso Nacional, criar uma comissão especial, inclusive, para trabalhar em torno da Previdência, para melhorar o sistema previdenciário no Brasil, porque está muito difícil hoje, né? Tem metas aí para os médicos do INSS para cortarem benefícios, que é um absurdo no momento de pandemia como nós estamos vivendo. Então, uma coisa assim que precisa melhorar, né? A deputada Mônica Seixas também, participei de uma reunião com ela, né? Mas isso aí foi lá em janeiro, falei da região metropolitana, ela ficou de vir aqui em Sorocaba, só que com a pandemia fica tudo muito difícil. E com a Fernanda Garcia conversei ontem, Moreta, à noite, teve uma reunião do nosso partido, e nós conversamos, discutimos bastante aí, sobretudo a questão do 8 de março, que vai ter uma grande mobilização em Sorocaba e região. Sim. Nós vamos ter uma carreata, inclusive das mulheres, audiências públicas na Câmara Municipal, e falei também para a vereadora da importância de ter uma CPI para investigar esse fura-fila da vacina, porque isso aí é uma coisa escandalosa, viu, Moreta? O Ministério Público, eu sei que já abriu o inquérito civil, já está investigando, mas eu recebi denúncia aqui de gente de RH de empresa privada que presta serviço para a prefeitura que tomou vacina, né? Então, assim, e tem idoso que não tem o cadastro, que não está conseguindo ser vacinado. É verdade. Então, são situações, a vacina é a grande solução da pandemia e ela deve ser aplicada. Primeiro tem que ter vacina, né? E o Brasil, infelizmente, não comprou as vacinas. O Chile já está vacinando pessoas de 18 anos, pessoal, para quem não sabe. E o Brasil, que o Zé Botim era um símbolo internacional, o Brasil era a referência mundial em campanhas de vacinação, né? Em poliomielite, meningite. Nós temos o melhor programa do mundo de combate à AIDS. O Brasil tem coisas importantes. Tem vários laboratórios estaduais, como o Fiocruz, entendeu? Laboratórios que são referências internacionais, e infelizmente nós não mobilizamos essa infraestrutura, para poder ter a vacinação aqui a contento. Então nós estamos hoje aí em torno de 10 milhões de vacinas, só que muitas dessas vacinas o pessoal esquece, viu, Moreno? Ela precisa da segunda dose para imunizar o cidadão. Então você tomou, por exemplo, a Coronavac. A pessoa tomou uma dose, tem que tomar a segunda dose em 20, 25 dias. Se não tomar, perde o efeito. 3 semanas, em média. média. Na verdade, de população brasileira imunizada, a gente tem um pouco mais de 1 milhão apenas. Então, a situação da compra da vacina aí, de fato, infelizmente, foi uma bagunça generalizada no Brasil. A gente precisa dizer as coisas como são. Um país que era referência internacional em campanhas de vacinação, porque todo postinho, Morito, tem lá uma salinha de vacinação. A maioria dos países não tem, nem os Estados Unidos tem isso. Pra você ter uma ideia, eles estão com muita vacina lá, mas não tem estrutura para aplicar. O Brasil tem. Né? A gente tem todo posto de saúde, tem uma salinha de vacinação, que era um orgulho nosso, Moreira. Era um orgulho, entendeu? Infelizmente, essa infraestrutura está instalada, mas não tem o insumo básico, que é a vacina. O governo ficou nessa conversa, né, brigando com a China, brigando com a Índia, falando que vacina ia virar, as pessoas iam virar jacaré, então não comprou. E o dado concreto é que a única solução mesmo real para o problema é imunizar a população.
Então, eu falei para a Fernanda que nós deveríamos, inclusive, fazer uma CPI na Câmara, investigar esse assunto, para que quando a vacina for chegando, não ter fura-fila. Teve um ex-secretário de saúde, né, que é uma vergonha, estava lá na fila de vacinação em Votorantim, saiu na imprensa nacional isso. Então, são coisas assim que a população fica muito desgostosa de saber que tem um idoso na família de 80 anos que não conseguiu ser vacinado, mas tem uma pessoa do RH que fica numa sala fechada, jovem de 20 anos, que recebeu a vacinação. Isso aí desmoraliza o poder público, tira a fé das pessoas nas autoridades públicas, e é muito ruim, inclusive, que a pessoa começa a questionar a própria democracia, falar, poxa, esse sistema aí não vale a pena. Vi esses dias os jovens defendendo a volta da monarquia. Então você começa a ter de tudo, porque o sistema democrático nosso começa a perder credibilidade com fura-fila na vacinação, que é uma coisa absurda. Falei para a vereadora que devia abrir uma investigação para que isso não aconteça em Sorocaba, né? Tá certo. Raul, para fecharmos aqui, agradecendo demais a sua participação conosco. Você sabe que a gente tem muito respeito por você, amizade, acima de tudo, respeito como pessoa e como político. Então o microfone, democraticamente, vai estar aberto sempre. Você está preocupado com a situação do Estado, do país? Vamos passar por essa ou você não está prevendo dias bons aí futuramente, não? Olha, Morito, é claro, né? Como bom cristão, né? A gente sempre tem fé no futuro, né? Claro. Sempre trabalha com a ideia de que amanhã será melhor. Até porque tem filho, eu tenho 3 filhos, pessoal. A mais novinha tem 3 anos. Eu não queria deixar para os meus filhos um país pior do que o que eu peguei dos meus pais, né? Porque eu peguei o Brasil democratizado, né? Meu pai veio a ditadura, eu peguei um Brasil, eu pude votar para presidente, primeiro voto meu, quando eu fiz 16 anos, fui lá correr, tirar o título de eleitor, já pude votar para presidente, tudo. E eu não queria deixar um país pior para os meus filhos. Eu acho que isso é o sonho de todo brasileiro, né? Então a gente tem que ter fé no futuro. Agora a gente tem que ter uma visão também analítica das coisas. A situação não está fácil. O Brasil está com um pico de pessoas morrendo. A contaminação, nós vamos possivelmente entrar em lockdown em várias cidades, né? Santa Catarina e Paraná já tem várias cidades com lockdown. Araraquara, para quem não sabe, aqui no estado de São Paulo também está com lockdown. O lockdown é o seguinte, pessoal, ninguém sai de casa mais, entendeu? É isso, fecha tudo. A capital em São Paulo está discutindo isso, vários governadores estão defendendo essa tese, então a gente vai ter o fechamento. Quando tem o fechamento, tem mais depressão econômica, mais gente desempregada, então a crise sanitária ela acaba se ligando também à questão econômica. E como não teve compra de vacina antecipada, né, e não foi feito planejamento nesse sentido, que é a única forma de resolver o problema, eu acho que o Brasil pode ser um dos últimos países a sair dessa crise, viu, Moreto? Eu estou prevendo um ano bem complicado para nós, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista da economia. Infelizmente é isso. Eu não queria aqui dar notícias boas, mas não vai dar como. Se eu olhar o noticiário de hoje, a imprensa, eu li todos os jornais hoje aqui de manhã, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo, eu adoro de manhã bater o olho nos jornais, e a capa de todos é isso. Brasil, recorde de mortes em 24 horas. E não tem vacina. Então eu acho que vai ser um ano muito difícil. Vou dizer aqui, né, se puder dar uma palavra de consolo para que as pessoas se protejam, máscara, álcool em gel, evitar, né? Vou fazer a festa de aniversário do meu filho aqui em casa. Olha, explica para o filho, faz para o ano que vem. O ano está, nós estamos vendo uma guerra, né? E tentar que, na medida do possível, nas redes sociais, que é o que nos resta hoje, pressionar os governos para que tenham uma atitude contundente para que a gente possa vencer essa guerra. E tem que viabilizar o auxílio emergencial, comprar vacina, né? E garantir aí que a gente não tenha aglomeração, que são os instrumentos que todas as autoridades aí responsáveis estão dizendo que são os instrumentos que a gente pode usar nessa guerra, nessa batalha aí contra o coronavírus. Tá certo. Fiquei gripado esses dias, mas fiquei muito preocupado, fui correr fazer o exame, fiquei uma semana mal de gripe, porque eu falei, puxa, devo estar com coronavírus, e fui, não era, então eu não tive contato com o coronavírus ainda, olha que eu passei por uma campanha, hein? E vou dizer para você, as pessoas perguntam, como é isso possível, Raul? Eu usando máscara e álcool em gel no carro, inclusive. Eu chego aqui no escritório e passo álcool em gel. Então, assim, a máscara e o álcool em gel são muito efetivos. E evitar, né, de aglomeração, para que a gente não pegue o coronavírus. Eu passei por uma campanha, pessoal. E olha que aconteceu de tudo na campanha e não tive contato ainda, ninguém em casa teve contato ainda com o coronavírus. Então, a gente se proteger bem, tomar bastante cuidado, dá para passar por essa pandemia, que é fatal. Nós perdemos o coordenador da campanha, o Gaspar, e morreu com 63 anos, deixou 2 filhas. Ele teve coronavírus e ele não sobreviveu, ficou na UTI, a mulher também.
A mulher saiu e ele não saiu. Então a coisa é bem terrível mesmo, tá joia? Então é isso, muito obrigado pelo espaço. Viu? Eu que agradeço. A gente lamenta aí o passamento do Gás para uma pessoa que a gente é um sindicalista respeitado e a gente tinha realmente muita admiração por ele. Só para descontrair um pouquinho, esse nosso Bentão aí vai brigar para não cair de novo? Que é isso, meu Deus do céu. E tem pedreira amanhã pela frente, viu, Raul? Meu Deus. Tomou uma virada em casa. Apesar que jogar em casa hoje, Moreto, eu falei isso aqui pro pessoal da diretoria, que jogar em casa hoje com a pandemia não significa mais nada, porque o estádio tá vazio, né? Hoje o pessoal fala, tá jogando em casa. Tomou uma virada em casa. Não muda nada, só muda o conhecimento do gramado, né? É verdade. Mas a situação do futebol de São Bento não tá fácil, mas eu espero que a gente possa ter aí uma melhoria no Paulista, né? Porque, de fato, o time já viveu bons momentos no Campeonato Paulista no passado. Agora, a situação do ano passado foi difícil, porque no papel foi um dos melhores times que o São Bento já montou, né? E em campo não rendeu. Então, para a gente ver também que montagem de time não é fácil, né? Às vezes faz grandes contratações, como o Alexandre e tal, e a coisa não anda. E às vezes usa o menino da base, que acaba aqui rendendo bastante, e depois traz dividendos para o clube ainda. Então, de fato, é uma situação, né? Esse time aí do Santos, que foi montado do final do ano passado para esse ano, né? Um time bem barato e que rendeu bastante. Então, o futebol é uma coisa mesmo... Não é à toa que a gente é apaixonado, né? O divertimento que eu tenho tido ultimamente é poder assistir os jogos de futebol pela televisão. E fica a expectativa que a gente possa ter, né? Acabada a pandemia, voltar para o estádio. Eu acho que você que adora, né, Moreto? Ficar ali acompanhando a cobertura toda. Não tem coisa melhor para quem gosta de futebol do que poder frequentar o estádio. Mas, infelizmente, a situação não está fácil. E o São Bentão, vamos esperar que melhore, né? Maravilha. Abraço para você, querido. Estamos sempre por aqui à sua disposição. Um abraço. Eu que agradeço, satisfação falar contigo. Tá aí, nosso querido Raul Marcelo.